Olá, estamos iniciando mais um coach executivo. Hoje nós vamos ter o prazer de receber um executivo de classe internacional, o Moacir Freitas. Logo mais estará aqui conosco no nosso bate-papo aqui no coach executivo com Fernando B. Caldas, tratando justamente de um assunto que é essencial, a liderança protagonista, né? Quanto é importante ser protagonista. E esse protagonismo, ele é um ponto, não é só para a carreira, né? Não é só para a carreira do profissional, é também para pessoal, né? A vida pessoal das pessoas, né? Seu lado pessoal, ser protagonista de você mesmo, né? Não é só ser protagonista dentro de um ambiente corporativo, mas ser protagonista na concepção ampla da palavra, né? E aí entra aquela necessidade do profissional, não importa que ele seja um coordenador, um analista, tá certo? Ele tem que ser protagonista da vida dele mesmo e da carreira profissional dele. Aí ele leva isso para dentro da empresa e passa a ser um sucesso. Eu quero agradecer a todos que estão chegando aqui. Estou vendo aqui a Fabiana. Já estamos com o nosso convidado ao vivo, né? O Moacir Freitas. Moacir, seja bem-vindo à nossa live desta noite. Segunda-feira, 5 de outubro de 2020, Moacir. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. E você, como está? Caminhando na luta, tudo jóia. Na luta, né? Mas é uma boa luta, né, Moacir? Um bom combate. Esse é um bom combate, exatamente, é um bom combate. Nós estamos aí recebendo, o Luiz Filho está chegando, Fabiana já chegou, a Renata também, Renata Nascimento, sejam bem-vindos. A Mariana, todos sejam bem-vindos, tá certo? Nesta noite da segunda-feira, primeiro dia da semana, né? Dessa semana tão importante, né? Várias decisões. Vamos estar debatendo hoje, justamente no Coach Executivo com o Fernando Caldas, a liderança protagonista, a importância de ser um líder protagonista e o quanto, né, esse protagonismo faz bem para a pessoa e faz bem para a organização. Influencia até na cultura da organização, na cultura organizacional. E para debater tudo isso, a gente convidou e está aqui conosco o executivo, né, de uma empresa multinacional, o Moacir Freitas, um executivo de classe internacional, que vai estar debatendo conosco justamente esse tema. Mas antes de começar, antes de fazer a pergunta para você, Moacir, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é Moacir Freitas? A palavra é sua. Opa, obrigado, boa noite a todos que nos escutam, que nos veem, né? Eu sou pernambucano, de Poção, entrei na Moura em 85, há exatos 35 anos. Então, eita! Agora em novembro completando 35 anos, então temos aí uma longa história, bastante vivência, uma vida aí compartilhada dentro dessa organização. Atualmente eu exerço a diretoria de pessoas e organização, então fica comigo toda a estrutura de recursos humanos, desenvolvimento, gestão de pessoas e as áreas de controladorias, área de CSC, como governança, escritório de família, departamento jurídico. Então, é uma diretoria bem ampla e não tem monotonia. A gente consegue, o tempo todo, ter alguma coisa importante para a gente estar decidindo, então, protagonizando aí na vida da organização. Então, tem um time grande trabalhando em torno desses propósitos. A minha formação é contábeis, mas eu fiz mestrado em controladoria
e fiz MBA em finanças pelo IBMEC, fiz também Direito Econômico Empresarial e pela FGV e Direito Tributário. Então, temos aí uma miscelânea de áreas e a gente pode conversar um pouco aqui sobre um bocado de coisas aí que você queira nos trazer, né? Para a gente bater um papo legal aqui com os nossos ouvintes, a gente poder interagir aí com o pessoal e falar um pouco desse dia a dia nosso. Você, que é nosso parceiro, que sempre foi nosso consultor, desde a época de Price, né? Eu lhe conheci na época que você era Price, né? Quando você organizava aqueles belos encontros da área de contábil, tributária. Então, você foi muito protagonista disso aqui em Recife. A gente era muito carente na época desses encontros, desse tipo de evento, e você sempre foi um protagonista importante, que é através do Ibracon, né? Eu acho que... Você ainda é do Ibracon? Ainda sou do Ibracon. Não tenho mais participação de diretoria, que tem que dar a vez a outras pessoas, outras lideranças, né? Para que elas possam também fazer o seu papel, cumprir o seu papel, né? Mas eu já vi aquele centro de convenções, o Teatro Guararapes, lotado no evento que você puxou. Eu não sei se você lembra. Lembro, Era com certeza. a Deloitte, eram várias empresas, Ernest Young, a Coopers, né? A Coopers. Então, vocês juntaram várias empresas e fizeram um belo de um evento, eu lembro bem disso. Com certeza. Parabéns aí por essa história também. E depois, sua consultoria conosco, né, em área de família, treinamentos, desenvolvimento que você fez dos nossos acionistas, do nosso pessoal, aí na área contábil. Então, tens aí uma bela história conosco também. Fico feliz em poder fazer parte dessa história, um pouquinho desses seus 35 anos de Moura, né, Moacir? Uns 20, né, que a gente se conhece. Que coisa boa, né? Tem desde 85, realmente, você puxou aí. Desde 85 que a gente se conhece e mantém até hoje essa linha de ação. Você, Moacir, é um executivo que eu tenho como um exemplo de executivo que se apresenta com os 3 pilares, que são essenciais. O primeiro, no relacionamento humano, né? O desenvolvimento do relacionamento humano. O primeiro pilar de um executivo é esse, é ter desenvolvido nele o lado humano e, consequentemente, fortalecer toda a sua linha de comunicação com as pessoas dentro de uma organização. O segundo grande pilar que você também tem é manter, né, uma rede de relacionamento humano de longo prazo. Nós dois, né, somos exemplos disso, né? Nós estamos falando de 85. Os eventos, aquele momento do Ibracon, eu fui diretor fui presidente do Ibracon 4 anos aqui da regional, e o ano que marcou ali foi 85, aquele trabalho, né? E, graças a Deus, mudamos até a cara da praça local em relação a eventos, né? Eventos de classe, né? Eventos de categoria nacional, né? O que a gente estava realizando ali. E você mantém, né? E você alimenta, e você fortalece o relacionamento, a sua rede de relacionamento de longo prazo. Então, está aí o segundo pilar consolidado. E o terceiro pilar são as suas competências essenciais. Você, ao externar, ao se apresentar para todos os nossos ouvintes, você teve a oportunidade de mostrar as áreas que você navega, né, e tem no seu guarda-chuva dentro da sua diretoria. Uma diretoria robusta, não é isso, Moacir? Ela hoje está bem extensa, são muitas áreas que não até nem são afins, né? Como você pega recursos humanos com controladoria, com planejamento tributário, mas é a nossa maneira de trabalhar e assim a gente está organizado. Tem um time muito bom aí trabalhando nas várias frentes e é isso que permite a gente poder juntar
essas várias áreas em torno de uma mesma diretoria. Perfeito. Se fosse depender de apenas uma pessoa, a gente não conseguiria, né? De uma ou de poucas pessoas, a gente não conseguiria. E a gente consegue aí dar uma variada grande, né? Transitar em vários ambientes dentro da organização e fora dele. E isso é motivo de grande orgulho e motivação para a gente estar tocando no dia a dia. Com certeza, é gratificante isso, você, é gratificante. Muito bem, vamos começar então o nosso debate. Eu quero começar o nosso debate para que os nossos ouvintes possam interagir. Não deixem de mandar o seu comentário, dá um ok aí se vocês estão ouvindo bem recebendo bem a nossa imagem, o nosso som, né? Se está tudo legal. Marca aí um ok, gente, para que a gente possa saber se está tudo bem. E não deixe, sejam bem-vindos aí a Dani Cavalcante, o Ali Vieira, né? E outros que já se apresentaram aí. Olha aí, ok, obrigado, Tenório. Muito bem, Lili também está marcando, estão todos ouvindo bem. Dani Cavalcante, muito ótimo, muito bom, muito bom. Muito bem. Vou começar então fazendo aquela pergunta que tenho feito para todos os nossos convidados, viu, Moacir? Moacir, agora a palavra é sua, viu? Faltam líderes protagonistas nas empresas brasileiras, Moacir? Pergunta difícil, né, de responder, porque eu acho que tem que sempre ser respondida diante do contexto da empresa, diante do contexto da situação e do contexto da atuação desse líder. À luz da sua vivência executiva, tá certo? Não precisa estar focando, né, a organização, mas a sua vivência, à luz do relacionamento que você tem com outras organizações, né, outros players, né? A dinâmica do protagonismo é amplo, mas o objetivo é único, né, Moacir? É único. É sua palavra. Sendo bem direto, né, na resposta, eu acho que não falta. Eu acho que nós, brasileiros, a gente se acostumou a viver diante de muita instabilidade, incertezas, crises. Então, os líderes, principalmente aqueles que têm que são da geração X, por exemplo, passaram por muitos planos econômicos e tiveram que se reinventar suas empresas muitas vezes, né? E Correto. atualmente fazer diferente do reinventar a organização. E aí, mais uma vez, a gente vê muita gente, mesmo das gerações mais novas, fazendo muito sucesso e assim mostrando o seu lado positivo, suas competências, suas capacidades. Aí, eu acho que o Brasil ele tem essa versatilidade de líderes conseguindo tocar para frente as empresas. A gente vê agora, por exemplo, no Covid, né, toda essa crise que a gente está passando, e as empresas conseguindo se reinventar, conseguindo encontrar uma maneira, uma forma de sobreviver, de encontrar outra maneira de ganhar dinheiro, de pagar seus salários, de manter seus empregos. Então, certo. Isso é ser protagonista, né? Você conseguir transformar dificuldades em oportunidades. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso tanto do ponto de vista empresarial como do ponto de vista de executivo, não é isso, Moacir? Sim, eu acho que nós temos no Brasil muitas empresas onde o dono está à frente, né? O empresário é quem toca a empresa. E ele teve que se reinventar, porque era o patrimônio dele que estava em jogo. Então, ele ali estava atuando como dono e como executivo. Né? E no campo onde as pessoas atuam como executivas, também o proprietário ou os detentores do capital sempre esperam que esse líder tenha um protagonismo que remeta para resultado, para sustentabilidade, para sobrevivência, para consistência da organização naquele ramo onde ela atua. Então, tem até um estudo recente do Great Place to Work
que é a importância da liderança nesse momento de crise e o quanto tem sido difícil, né, você exercer a liderança num momento de inconsistência, um momento de instabilidade como a gente está vivendo. Porque Correto. a gente vive isso dentro da organização, né? O papel do líder, é, o, o empresário, o detentor do capital, da estratégia, ele espera que o executivo garanta os resultados, garanta o retorno do seu capital. Então, mesmo com crise, o propósito é continuar tocando a empresa, dando sustentabilidade ampla a ela, que é a sustentabilidade financeira, econômica, Perfeito. né, e ambiental. Né? Perfeito. Então, quando você olha para esse desafio do líder, com essa missão ampla, ela é ampla mesmo. E quando É. você olha para o líder, enquanto líder de outras pessoas, aqueles liderados eles já esperam um líder compreensivo, um líder que consiga desenvolver a equipe, que consiga manter a calma e a tranquilidade, mesmo diante de tanto transtorno que a gente está vivendo. E o líder fica ali no meio, ele tem que dar resultado e ele tem que conseguir fazer que as pessoas estejam motivadas e seguras. Né? Ele tem que oferecer segurança para a sua equipe. É. Então, não é um papel fácil. Todo mundo quer ser líder porque tem o glamour da liderança, né? Ser líder geralmente tem a ver com essa coisa do protagonismo, Aham. de você ser o ator principal, pelo menos naquela área que você lidera, mesmo que não seja na empresa como um todo, mas que Uhum. você seja o condutor daquelas cenas principais. Só que é difícil agradar gregos e troianos. Então, o líder ele tem que se desdobrar. Não é fácil ser líder, principalmente em momentos de crise como esse que a gente está vivendo. Né? Porque tem decisões, tem medidas que o líder tem que adotar que nem sempre elas são boas para todo mundo. Com Né? certeza, com certeza, com certeza. Ter Essa pandemia, Moacir, ela fez aflorar lideranças, novas lideranças. Como é que foi isso aí? Como é que você vivenciou essa pandemia? Surgiram novas lideranças? Sim, a gente consegue ver duas coisas, ou seja, essa pandemia ela revelou muita gente que conseguiu transformar a situação Suportar. Aham. e ser, né, protagonista naquela situação, conseguir liderar e manter a tranquilidade e conseguir se sobressair diante dos outros e diante da situação. E também nós Aham. percebemos que, mesmo muitas vezes líderes experientes, líderes que lideram muito bem, mas que também na pandemia eles baixaram a maturidade. Então, pessoas que ficaram impactadas e não conseguiam Aham. muitas vezes saber que rumo seguir na organização. Então, as duas coisas acontecem, porque isso tem a ver com a estabilidade emocional, tem a ver com a liderança situacional, né, do momento, onde muda a situação, muda o estilo de liderança. Então, Aham. pessoas que davam um show em liderança e diante da crise é humano. Ele, de repente, ele pode ter uma reação de impactar e ficar parado. Outro não, outro vê a crise e vai para cima. Então, aí se revelam as duas coisas. Né? Que Mas nós coisa boa. tivemos sim. Isso é muito rico, né, Moacir? Porque você tem a oportunidade no choque, né? Aquele choque de tecnologia, aquele choque de relacionamento à distância, mas mesmo assim tendo que manter o engajamento da equipe, Sim, realmente, concordo com você, a pandemia ela surpreendeu algumas lideranças e chocou outras lideranças, né, que tiveram que nesse momento estão repensando, né? Repensando para voltar à sua atuação, que é uma atuação que sofreu um baque, mas isso não significa que vai decair. Muito pelo contrário, vai fazer uma reflexão
retomada da sua gestão, seu modelo de comando na liderança, não é isso? Sim, eu Ou acho que ele ou tem lideranças que sofreram tanto que não conseguem reverter o quadro? eu acho que consegue. Eu acho que cabe também, cabe a área de recursos humanos, e aí eu acho que é uma Minha missão garrafinha nossa. está guardada, viu? Minha garrafinha está lá na geladeira. Eu acho que cabe, né? É nossa missão, uma das missões dos recursos humanos na empresa é estar muito atento a essas mudanças de comportamento da liderança, Certo, né? certo. Então, é chegar junto para dar apoio àquele líder que está se sobressaindo muito bem, fortalecê-lo e incentivá-lo para que ele continue a jornada dele e também Aham, ficar muito atento qual é o líder que precisa de um apoio mais de perto, aquele líder que perfeito. impactou e de repente ele deu uma parada e aí cabe a gente chegar Baqueada, junto né? e ajudá-lo a retomar o trilho, né? Eu acho Perfeito. que essa é uma missão da área de recursos humanos, é estar atento a esses movimentos que impactam a organização. Porque quem gerencia a empresa e as equipes são os líderes. E São cabe os a gente líderes. de recursos humanos apoiá-los, né? Desenvolvê-los e apoiá-los na hora dessas dificuldades. Então, eu acho que essa é a nossa missão e a gente tem que estar junto para não deixá-los sozinhos na hora da dificuldade. Na hora do sufoco, né? Na hora do sufoco. Na hora Muito do... bem. Quero agradecer a presença de Ricardo Iguatemi, da Liz Vera, da Renata, do Flávio, né, do Hugo, que estão presentes aí assistindo a nossa live, coach executivo com Fernando Caldas, e hoje com o nosso convidado, um executivo de classe internacional, o Moacir Freitas, à frente de uma grande corporação que é o Grupo Moura, Baterias Moura. Moacir, na hora que a gente está falando da liderança, todo mundo quer ser líder e muitos almejam só o glamour, né? Não almejam as pressões, né? O sofrimento, a carga, né? Tem um sonho assim, mas na verdade, né, o sonho para se tornar realidade tem que ter muito trabalho, né? Tem que se preparar para assumir essas posições. E esse comportamento de protagonista, ele não precisa ser só do líder. Você concorda comigo? Todos os colaboradores precisam ter o seu papel de protagonismo na sua área. Você concorda, Moacir? Sem dúvida, concordo totalmente com você. O líder sozinho, ele não realiza, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente ser líder é compreender que ali eu não realizo mais eu realizando, eu realizo através de outras pessoas. De outras pessoas. Então, se eu realizo através de outras pessoas, eu preciso ter esse meu time engajado, comprometido, caminhando na mesma direção. Eu acho que esse é o desafio de ser líder, é conseguir tocar um time, né? Levar um time adiante. É como o treinador de futebol, ele não entra em campo, mas ele faz o pessoal jogar, né? Então, eu acho que Perfeito. esse é o nosso papel, enquanto líderes, é dar o espaço também para que as pessoas sejam protagonistas das suas próprias carreiras, da sua própria cena, né? Dentro da Da sua organização, vida pessoal, hein? Da sua vida sim, pessoal. pessoal e profissional, né? Não é só líder que tem espaço dentro da organização. Líder é uma competência, né? Mas não todas as competências elas não se resumem à liderança. Não. E aí vem as outras competências. Nós temos líderes, por exemplo, que de repente a competência primária dele é inovação. Então, você também querer que o cara tenha a competência primária, inovação, liderança, planejamento. Então, é querer demais. Então, o profissional, qualquer um de nós, geralmente ele tem o seu pivô central, né? Que vai ser ou liderança, ou inovação, ou planejamento, ou gestão. Então, cada pessoa ela tem uma competência dominadora. Perfeito. E
cabe a gente ir equilibrando isso, né? Porque no papel de líder também não dá para focar em apenas uma coisa. Então, Perfeito. as dificuldades que a gente vê nesse momento de crise é aquele líder que saiu do seu centro, né? Que pode ter perdido o seu trilho, é porque ele não conseguiu equilibrar todas essas competências. Então, Perfeito. esse é o grande desafio da área de desenvolvimento nas organizações, é conseguir dar um pouquinho de cada competência para evitar que apenas uma seja dominante. Com certeza. E o ouvinte que está aí assistindo nesse momento a nossa live, ele serve de reflexão também para ele, para a trajetória dele, para a carreira dele, essa discussão do protagonismo e a importância de ser um protagonista na sua vida e na sua trajetória executiva. Moacir, a gente sempre trabalha com os nossos executivos, destacando a necessidade dessa competência dominante ser estendida de acordo com a área de atuação dele. Ele tem que ser negociador, ele tem que ter uma visão financeira. Então, ele não pode só ficar, como você bem colocou, focado na competência dominante, porque senão ele vira um especialista. E Exato. o especialista não tem ascensão na carreira executiva, né? O especialista é focado, ele é especialista, o nome já está dizendo. É diferente daquele profissional que tem a visão holística e permite, assim, galgar outros níveis dentro da organização. Concorda, Moacir? Você vivenciou isso? Você tem a oportunidade de atestar esse tipo de necessidade? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é o papel do líder, equilibrar os pratos. Então, a gente fala muito isso dentro da empresa, que o nosso desafio durante o dia, né, desde que começa o nosso expediente, a gente parece aquele cara do circo que fica equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo. Então, o Perfeito. especialista, ele tem essa vantagem de equilibrar apenas um prato, né? Ele pega aquela área que ele domina, que ele foi contratado para realizar, e ali ele dá um show. Ele é protagonista naquela área que ele atua exclusivamente, né? Perfeito. Quando a gente está falando da liderança, a gente está falando de muitos pratos que ele tem que equilibrar, ele tem que planejar, ele tem que dar feedback, ele tem que contratar, ele tem que desligar, ele tem que encontrar recursos, né, recursos financeiros para administrar. Se ele é um empresário, ele tem que desenvolver onde vai atuar, para onde vai a empresa dele. Então, você vê isso quando você tem um empresário que é um desbravador, que é aquele cara que está ali para fazer negócio, é diferente daquele empresário que ele é um especialista e resolveu empreender. Ele sofre Uhum. muito, porque ele fica sempre voltando para o campo de especialidade dele. Então, ele Para sofre com isso. operação. Porque Ele ele fica não. para operação. Ele, de repente, vamos dizer que é um cara que desenvolve a área de vendas. E aí ele fica super incomodado em ter que planejar pessoas, planejar dinheiro, planejar resultado. Então, se ele é um cara nativo de vendas, mas ele vai ter que lidar com essas outras coisas. Então, se ele quer empreender, ele precisa tomar consciência de que ele agora vai ter que lidar um pouquinho de cada coisa. Perfeito, perfeito. É isso aí. E isso serve para o jovem que está nos assistindo e tenha essa preocupação de buscar sempre ter uma visão ampla, ter uma visão holística. Para isso, complementar as suas competências para que não fique apenas focado numa área em si. Uma área financeira, uma área comercial, exige uma visão ampliada. Se o profissional é de suprimentos, ele precisa entender muito bem da área industrial, do produto, para que ele possa melhor compreender a necessidade do seu cliente, do cliente do seu negócio, para ele comprar melhor do fornecedor. Concorda, Moacir? Sim, sim. Então, ele tem que entender que ele ali é mais uma peça na engrenagem da organização como um todo, né? Então, a área de compras tem que fazer o melhor para comprar, a área de vendas tem que fazer o melhor no que se refere a vender, e aí uma vai complementando a outra.
Eu acho que esse é o nosso desafio, quando você tem um time alinhado, né? E esse é o papel do protagonista máximo da organização, é ter um time que se comunique e que fale a mesma língua, que é a língua do cliente, que é a língua do seu produto, que você se dispôs a fazer, que se dispôs a oferecer para o mercado, e você ter todas as pessoas envolvidas com aquele propósito. Área de vendas, pessoas, financeiro, produção, compras, engenharia. Então, conseguir juntar todas essas pessoas em torno do mesmo propósito. Isso Perfeito. não é fácil, é um papel extremamente difícil, né? Então, Mas você é profissional e os profissionais de recursos humanos tiram isso de letra. não é bem assim. A gente tenta, né? A gente tenta, mas tem as áreas de atuação onde muitas vezes a gente também não pode invadir, né? A gente Aham, tem que respeitar a arena do outro, a gente tem que aham. saber qual é a arena em que pode jogar, penetrar. A gente precisa também ter essa consciência de como atuar e onde atuar, a depender da necessidade, né? Perfeito, perfeito. Na Assim, área eu quero. Vá, fale, por favor. Não, eu acho que na área de recursos humanos, a gente tem que ter uma compreensão de que a empresa tem um propósito único, a gente pode ter um nicho de clientes específico, a gente pode ter um produto, mas quando se refere a pessoas, apesar de todas estarem unidas em torno do mesmo propósito, mas cada indivíduo tem o seu momento, cada indivíduo tem a sua individualidade, né? Tem a Perfeito. sua vida, tem o seu momento, tem o momento da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Não dá para tratar todas as pessoas da mesma forma quando se refere às necessidades daquele indivíduo, né? Perfeito. A gente tem que passar a mensagem do propósito da organização, mas respeitando que do outro lado tem um ser individual. Aham. Eu acho que essa questão do propósito da organização, eu quero explorar um pouquinho a questão do propósito associada ao recrutamento dos talentos, tá certo? E antes disso, eu quero discutir com você, Moacir, a questão da missão da empresa. Uma empresa que possui protagonistas, né, no seu corpo de profissionais, a missão de uma empresa ela é muito abstrata, né? Tanto os propósitos, a missão, os valores, isso tudo é abstrato, mas esse abstrato se converte, né, em concreto no resultado da empresa ou no prejuízo da empresa. E a missão, ela também ela inspira e ela exige que o processo de contratação dos talentos, o processo de seleção dos talentos, ele seja também considerando os propósitos da organização. Concorda, você? Senão eu não vou alcançar a missão não vai ser realizada. O que é que você me diz? Essa questão da seleção, ela é fundamental que você saiba para onde e para que você está selecionando um profissional, né? Porque Perfeito. a depender da cadeira que ele vai ocupar, do posto que ele vai ocupar na organização, e de repente você traz um profissional com competências muito acima do necessário para aquela missão, esse profissional pode até ingressar, ele fica algum tempo, mas daqui a pouco ele perde o, O estímulo. o estímulo, eu ia falar outra palavra, mas é estímulo, né? De permanecer ali desempenhando aquele papel. Então, você precisa saber para que você está contratando, né? Para poder não errar na dimensão do profissional que você vai trazer. Então, o pessoal de seleção, eles têm essa missão de olhar a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Então, quando você acerta nesses 3 pontos, as chances de uma história longa aumentam bastante. Porque se você dimensiona, ou você traz um profissional superdimensionado para a função, ou você traz um profissional
pouco capacitado para aquela dimensão da função, vai dar errado. Aham. Vai dar errado. Porque o cara não vai conseguir preencher e daqui a pouco ele vai ser desligado por baixo desempenho. Então, Perfeito. o erro não está no desempenho, o erro está na seleção. Perfeito. Então, Perfeito. o segredo, né, desse sucesso no preenchimento das posições é quem está selecionando compreender para que e para onde ele está levando aquela pessoa. Né? Porque, de repente, E respeitar os propósitos da empresa, os valores da empresa, né? Para se que a estão seleção. alinhados com os valores das pessoas. Né? Para que não haja um choque. Se houver o choque, não fica, né? Não, É. não tem como o profissional ficar. Né? E aí vem Agora, um outro grande dilema, que é a gente conseguir trazer essa diversidade para dentro da organização. Porque também, certo, se a gente não traz uma dose de diversidade, vira uma igrejinha, né? sem Fica todo dúvida. mundo igual. E eu acho que o segredo está em como é que eu vou conseguir também trazer pessoas que tragam competências diferentes, mas que elas Perfeito, consigam conviver conosco. Porque tem pessoas que perfeito. não aceitam. Se ela é diferente, ela não aceita. Depende do nível de resiliência dessa pessoa também. Então, Ela a não se organização adapta, né? Não se adapta à cultura da empresa, né? não se adapta. Então, mas a empresa precisa oxigenar também. Precisa trazer Sem dúvida. pessoas que tragam um ar diferente, que tragam novas competências, que tragam uma maneira diferente de pensar. Perfeito. Porque quando a Perfeito. gente fala diversidade, geralmente se remete muito para sexo, para cor, e não é por aí. Eu acho que a maior diversidade que a gente precisa lidar com ela dentro da empresa é a diversidade de pensamento. O pensamento intelectual, a diversidade intelectual. Então, não adianta querer fazer uma diversidade só de sexo, religião ou cor. Não é por aí. Eu acho que Não, ela precisa também contemplar a diversidade de pensamento, de respeito. E perfeito. a empresa precisa estar preparada, porque às vezes também a empresa traz alguém diferente, mas o propósito dela é deixar essa pessoa igual à organização. Então também não adianta. Então, se eu estou Não trazendo adianta. diferente, eu tenho que respeitar o diferente. Eu não posso Lógico. pegar o cara que é diferente e querer transformá-lo igual a mim, né? Sem Igual à dúvida. organização. Eu acho que isso é um erro e a gente incorre Sem muito dúvida. nisso, né? Contrata diverso, diferente, mas quer torná-lo igual. Então, isso também é uma falha, né? É. E para que isso não aconteça, é necessário que os propósitos, a visão da empresa esteja sempre em processo de renovação, né? Para que novos valores, novas ideias venham para se incorporar à organização. Ou assim, a cultura da empresa, ela influencia na liderança protagonista ou é o protagonismo que influencia na cultura da organização? As duas coisas. Eu acho que o líder, quando ele chega dentro da organização ou quando ele atinge um posto de liderança, ele é um embaixador da cultura, Certo, mas certo. também tendo o cuidado e a competência de agregar mais valor a essa cultura. Então, a gente também, eu acho que a cultura ela é mutável. A gente não pode pegar uma empresa que tenha uma cultura forte e achar que aquilo ali é imutável. Eu acho que a cultura Certo. forte ela é importante, ela é fundamental, Uhum. mas a gente precisa Uhum. estar aberto para o novo, para o diferente, porque senão a gente vira a igrejinha que eu falei, né? Fica tudo Sem igual, dúvida. todo mundo igual, e você não consegue inovar, não consegue melhorar essa cultura que já é boa. Então, eu acho Mas que a tem cultura é um ser papel, vivo, né? A cultura é um ser vivo. sim, ela é viva. A empresa é viva, né? Ela não pode ser estática. Não, A gente não. precisa estar disposto a estar mudando o tempo todo, ou o tempo que for necessário. Né? Porque Uhum. se o mundo passa por transformações, a empresa precisa passar por transformações, naturalmente sua cultura muda. Com certeza.
Com né? certeza. Então, A pandemia fortaleceu a cultura empresarial, Moacir, ou exigiu um repensar? eu acho que fortaleceu muito a cultura. Eu acho que quando a gente, no caso, né, da Moura, quando entrou a pandemia, e nós somos uma empresa com 63 anos completados ontem. Certo. É Maravilha, uma, tá de parabéns. Obrigado. É uma empresa já madura, né? E a gente tem uma cultura forte, uma cultura consolidada. E quando veio a pandemia, eu comentava com algumas pessoas, eu dizia, olha, a nossa cultura entrou em xeque. Então, tudo que a gente diz de cuidado com as pessoas, de cuidado com o cliente, da qualidade do produto, a nossa capacidade de inovação, de dar sustentabilidade, ela entrou em xeque agora. Então, nós Certo. vamos ficar muito atentos se a gente vai ser capaz de fazer o que a cultura fala, né? Nós temos uma cartilha com a nossa cultura escrita. Vamos ver Aham. se nós vamos conseguir agir de acordo com o que está escrito. Graças a Perfeito. Deus, hoje a gente olha para trás, para esses 6 meses aí, já É, 8 meses, né? 8 meses. é, praticamente. E a Seis, gente seis vê meses. que a cultura passou pelo teste. Então, isso é Que muito bom. bom, né? É uma Então, vitória. a gente foi testado. Então, você vê É, também, por outro lado, empresas que desapareceram, né? Na pandemia, não conseguiram se segurar, não conseguiu se reinventar e desapareceu. Então, você tem muitas realidades diferentes. Você tem empresa que traçou um propósito de não demissão, de não redução de quadro, enquanto tem outras empresas que começaram por aí, né? Fazendo redução de quadro. Então, você vê de tudo no mercado. Quando você olha para o mercado, cada empresário ou cada líder escolheu um caminho diferente para seguir. E provavelmente esse caminho que ele seguiu tem a ver com a cultura que ele vive no dia a dia, né? Eu não acredito que isso seja uma mudança muito grande em relação a como ele se comporta no dia a dia. Então, a essência aflora no momento da crise. com certeza, com certeza. Olha aí o Robson Galindo, seja bem-vindo, Robson. Meu Seja amigo, bem-vindo à nossa live aqui, junto com a Rafaela, junto com o Hugo, com o Iguatemi e outros que estão aí nos assistindo. E a você que está nos assistindo pela primeira vez, não deixe de ver as lives anteriores, tá certo? Os coach executivos com Fernando B. Caldas, realizado com outros executivos e empresários. Vamos ter na próxima quinta-feira, agora, dia 8 de outubro, com um consultor de nível internacional, onde nós vamos tratar também da liderança protagonista. A liderança protagonista nós consideramos um pilar essencial, uma característica essencial para que os profissionais possam crescer, tanto na sua vida pessoal, fazendo uma transformação da sua vida pessoal, do seu relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo, com seus filhos, né? E, logicamente, naturalmente, vai levar isso para a organização. E o seu superior, o seu líder superior, vai notar a sua transformação. Isso é um fato concreto, concorda você? sim, sim. A essência se revela, né? Você vai conseguir ser percebido pelo que você faz, da forma como você age. Perfeito, perfeito. O que nós não podemos é agir profissionalmente de uma forma e no pessoal de outra forma. Isso a gente não pode agir assim. Tem que haver a convergência, o mesmo comportamento dentro da organização de sucesso, de êxito, de alavancagem, de protagonismo, também tem que ser na vida pessoal. Também tem que exercer na vida pessoal. Isso é sucesso. Quando está assim, no paralelo, você tem perda de energia, tem perda de sinergia. O ser perde com isso. Olha aí a Fabiana. A Fabiana está dizendo que muitas empresas deixaram de existir, também por não terem fôlego para passar pela recessão. É uma verdade. É uma verdade. O capital financeiro ele é essencial. E o capital intelectual, né, Moacir? Porque
se as empresas, muitas que sofreram e que tiveram que fechar as suas portas, tivessem protagonistas, né, no seu corpo de talentos, de colaboradores, com certeza teriam trazido ideias, teriam feito uma mudança e auxiliado o empresário. O empresário brasileiro precisa de lideranças protagonistas, Moacir. O que é que a área de recursos humanos está fazendo para desenvolver aqueles que ainda não despertaram, né, para ser líderes protagonistas? O que é que a área de recursos humanos da Moura está fazendo? A gente tem um programa de desenvolvimento, né, de nossas lideranças. Então, todos os nossos líderes estão em programas de desenvolvimento. Então, a gente conseguiu atingir esse marco há alguns anos. A gente tem esses programas iniciados desde a gestão de Robson, por exemplo, de Ozeni, de Kelly. E a gente conseguiu agora coroar, há 2 anos atrás, a gente conseguiu que todos os nossos líderes estejam em programas permanentes de desenvolvimento. Então, nós temos aí um programa de consolidação estratégica, que é preparar as pessoas para o futuro e preparar a organização para o futuro. Então, a gente trabalha no que cada indivíduo precisa desenvolver e a gente traça o plano de desenvolvimento dele em cima desses pontos, que a gente pode chamar de gaps, por exemplo, ou de oportunidades de desenvolvimento. Então, nós hoje não oferecemos mais programas unificados, ensinando, por exemplo, matemática a todo mundo. Não é. Nós vamos ensinar matemática para quem precisa aprender matemática, português para quem precisa de português e inglês para quem precisa de inglês. Então, eu acho conhecimento aplicado. Conhecimento aplicado. Você vai aprender o que você usa. Isso não é fácil, a gente demorou muito a poder conseguir, porque você tem que personalizar. Se eu tenho 500 líderes, eu tenho que ter 500 programas de desenvolvimento, né? Porque ele é individual. Perfeito. Né? Então, esse trabalho, ele é muito grande, ele dá muito trabalho, mas é muito gratificante, porque a gente consegue traçar o plano para cada um, através de feedbacks, através de conversas cruciais que a gente tem do líder com o liderado, traçando a carreira dele, ouvindo quais são as aspirações que ele tem na organização, e a partir dali a gente vai traçando e vai desenvolvendo esse profissional para ele chegar nesse lugar que ele almeja. Perfeito. Isso leva tempo, a preparação ela depende muito do indivíduo. Então, nós temos também como pivô central do desenvolvimento o indivíduo. Então, a nossa cultura ela fala que o indivíduo ele é protagonista da sua própria carreira, do seu próprio desenvolvimento. Tem que ter interesse, né? Tem que ter interesse. Cabe a ele buscar, né? A gente está aqui para apoiar, mas o ponto inicial e o ponto crucial para o desenvolvimento das pessoas é o indivíduo querer. Não tem como eu querer desenvolver todo mundo se as pessoas não quiserem ser desenvolvidas. Então, o pontapé inicial é a iniciativa do indivíduo em torno do desejo de querer se desenvolver, sair da sua zona de conforto. Porque é muito bom ficar na zona de conforto, né? Por que as pessoas ficam na zona de conforto? Você sabe, né? Desse ditadozinho bobo. Fale, por favor. Sei não. Estou aqui para aprender. Zona de conforto porque é confortável, né? É confortável, né? Fica na zona de conforto porque é confortável. Então as pessoas vão ficando ali. Então eu acho que o nosso desafio, o nosso papel é desafiar as pessoas para que elas saiam da sua zona de conforto. Eu acredito, viu, Moacir, que há sempre a resistência ao novo, né? A resistência ao novo. Um novo aprendizado não é fácil. Absorver o novo aprendizado não é fácil. E essa resistência, alguns não conseguem suplantar o novo, né? Um conhecimento novo, um novo aprendizado. Então ele se fecha, ele se bloqueia e aí cria dificuldade. Outros não. Outros até resistem ao novo, mas depois fazem a reflexão. Eu acho muito importante isso, fazer a reflexão sobre o que está sendo proposto para ele, que aprendizado é esse, o que vai agregar a ele com esse novo aprendizado
E eles entram de cabeça, eles buscam, né? Ele tem a atitude de buscar adquirir esse novo conhecimento. O Manuel Teixeira fez uma observação que as empresas foram postas em xeque, né? O Teixeira está chamando a atenção a isso, né? Que toda essa situação da pandemia botou as empresas em xeque. E, na verdade, não só as empresas, né, Teixeira? Também as profissões, as lideranças, né? Todo mundo foi posto em xeque, né? Desde a área de saúde, a área de tecnologia, todo mundo foi posto em xeque. Todas as profissões foram postas em xeque com essa situação da pandemia, porque realmente ninguém contava com isso. O ano de 2020 não estava no planejamento estratégico de ninguém, né, Moacir? Não, 2020 veio para ser diferente, né? Veio para mexer com nossos nervos aí. É um teste de nervos aí. Porque ninguém esperava. Você vê o quanto mexe, né, com o emocional das pessoas. A gente, quando teve a explosão da pandemia, foi muito difícil conseguir equilibrar a organização, porque as pessoas ficaram apavoradas. Elas não queriam ir para o trabalho, a gente teve que colocar todo mundo em home office, do dia para a noite. A gente não tinha uma cultura de home office, a gente teve que colocar essas pessoas todas em home office. Foi uma dificuldade enorme para poder equilibrar tudo isso e manter as entregas das áreas sendo efetuadas. E agora, a gente ainda está em pandemia, mas a cabeça das pessoas já, de certa forma, é como se tivessem decretado o fim da pandemia, e aí todos querem voltar de uma vez também para o escritório. E aí cabe a gente também equilibrar, e não pode voltar todo mundo de uma vez só. Sem dúvida. Esse é o desafio das organizações nesse momento, é fazer de novo essa transição, né, do retorno. Mas eu acho que o home office ele vai permanecer, né, num nível talvez menor, maior. Como é que vai ficar lá? A gente vai manter o home office, pelo menos até o fim total da pandemia, a gente vai manter, até porque tem o distanciamento obrigatório e tal. Agora, a nossa preocupação é o quanto que o home office estendido, né, ele afeta a nossa cultura. Porque o profissional ele vai ficando distante da equipe. A gente é uma empresa que tem muito a coisa da relação. E, de repente, a gente está há 6 meses sem ver algumas pessoas. Tem 10 meses que eu não vejo alguns profissionais que a gente convivia diariamente. Então, isso vai dificultando, porque a convivência, o dia a dia. Então, o nosso home office que a gente vai manter, a gente vai querer que a pessoa vá no escritório de 1 a 2 dias por semana. Perfeito. Então, ela precisa manter esse contato, ela precisa estar em contato com a organização, porque como a organização muda todo dia, de repente, quando essa pessoa fica muito tempo e ela volta, ela já não se adapta mais a essa nova organização. Com certeza. Esse é o perigo. Então, por isso eu fiz aquele questionamento no início, né, sobre a questão da cultura, né, com a pandemia. Ou vamos ter que levar para o home office a missão, a visão, os valores, os propósitos, né, da empresa para que ele tenha no seu ambiente ali registrado, para não ficar desligado da cultura da organização, né? Muito bem. Moacir, o tempo, ele não trabalha a nosso favor, né? Eu gostaria de passar aqui 2 horas tratando desse tema do protagonismo. Estamos chegando, estamos no limite aí do Instagram, senão ele vem e corta, né? Eu quero aproveitar os nossos ouvintes para destacar que estamos abrindo as inscrições para o curso de formação de controllers, né, aqui na 100%. Para aqueles que estão nos acompanhando no coach executivo, de como implantar uma controladoria, amanhã teremos o nosso coach às 17 horas, tá certo? Logo mais às 17 horas de amanhã, dia 6 de outubro. Teremos o coach executivo com a série Implantação da Controladoria, com a área de planejamento estratégico e orçamento. Então, não deixe de assistir e participar. Quero convidar também vocês, e você também, Moacir, para assistir a nossa live da quinta-feira com o nosso executivo e consultor internacional, tá certo? Que vai estar conosco,
que é o Mário Laranjeiras. Ele vai estar presente, participando dessa nossa live. Mário foi do grupo, você sabe disso, né? Ah, Mário! Mário foi da Mário Moura. foi da Moura. Não sabia. Não sabia. Ele foi da IBM, ele foi de tantas organizações. Olha, eu fui buscar Mário na China, antes dessa pandemia. Foi mesmo? Antes dessa pandemia. Eu consegui contatá-lo e convidei-o para a nossa live. Então, ele é um profissional por excelência, né? E vai estar conosco justamente tratando disso, tratando da liderança protagonista e o impacto dessa liderança e da cultura nesse movimento, a cultura organizacional com a liderança protagonista. Então, não deixe de assistir quinta-feira, às 20 horas aqui. Pode botar na sua agenda, viu, Moacir? Moacir, para a gente encerrar, qual a mensagem que você gostaria de passar para os nossos ouvintes, né, que querem desenvolver o seu lado protagonista, né? A palavra é sua. Bem, eu acho que tem uma frase que diz assim: quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar que me levarem é um destino. Então, eu acho que não pode ser assim a nossa vida. A gente precisa saber onde quer chegar. Esse é o começo de tudo. E se você quer ser protagonista da sua vida, primeiro precisa fazer suas escolhas, né? Para onde eu vou? E aí traçar o seu plano de como é que eu vou, em quanto tempo eu vou, de que formas ou competências eu vou ter que adquirir para poder eu chegar onde eu quero. Então, não é fácil, não é um caminho fácil, mas o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. Se você quer ser protagonista da sua vida, e todos nós queremos, a gente precisa planejar. A gente não pode deixar a nossa vida, a nossa carreira na mão de outras pessoas. Porque de repente, alguém pode até ter uma boa intenção, mas não é o que eu quero. Ou vai chegar lá na frente e eu vou estar reclamando, né? Então, eu preciso saber onde eu quero chegar, esse é o grande passo. E daí, pedir ajuda, ser claro onde você quer chegar, falar para o seu líder qual é o teu anseio na organização, onde é que eu gostaria de chegar, e aí vai traçando esse caminho juntos. Eu acho que isso é um bom começo para que a gente consiga ser protagonista da nossa vida. Isso é válido tanto no pessoal quanto no profissional, eu entendo assim. Perfeito, perfeito. Está aí. Dani falou, né? Ter foco. Moura é Moura, né? A Suene Santos falou também, né? Moura é Moura. Nós entendemos, viu, Moacir, que nós temos 3 oportunidades de adquirir, né, uma formação. A primeira é com a família, né? Formação doméstica. A segunda, a formação acadêmica, que vai desde o jardim da infância até o centro acadêmico de formação profissional. E a terceira oportunidade de adquirir conhecimento e aprendizado e formação é na empresa, é na organização. Quando o profissional tem a chance de trabalhar numa empresa, que é uma escola, que ensina, ele cresce, ele é formado, ele é preparado. Eu sempre trato o executivo pela sua permanência e pelo desenvolvimento de sua competência, pela escola profissional corporativa que ele passou e cresceu naquela trajetória. Por isso, a importância do executivo ter, né, trabalhar, buscar sempre, entrar em grandes organizações para poder seguir uma carreira e até mesmo abrir a sua empresa e torná-la uma grande organização, né? Seguindo os princípios do saber aonde quer chegar. Para isso, ele precisa se conhecer. Em primeiro lugar, tem que se conhecer, né? É verdade. Se conheça para você poder saber para onde você vai. Bom, assim, eu só tenho a agradecer a sua presença, agradecer a todos esses ouvintes, né, que nos assistiram até o presente momento, e convidá-los para que amanhã estejam conosco às 17 horas e na quinta-feira estejam conosco às 20 horas para a nossa live sobre a liderança protagonista com Mário Laranjeira. E quero convidar você, Moacir, para uma próxima live, tá certo? Vamos combinar. O Instagram já está dizendo aqui que tem 25 segundos. Boa noite a todos e muito obrigado.
Obrigado. Foi muito bom. Obrigado. E lá.